presença de vocês. Letícia, Tiago Mafra, Flávia Ferreira, seja bem-vinda. Nair Leite, sejam todos bem-vindos, tá? O som tá bem aí? Boa noite a todos. Agora nós estamos com as duas transmissões ao vivo. Sejam todos muito bem-vindos aí à nossa primeira live, né? Fabrício Guerra Coach. Estou acostumado a fazer a live, mas não como Fabrício Guerra Coach. Hoje é uma live diferente, é a primeira, tá? A inauguração da nossa caminhada, né? E que seja a primeira de muitas, tá? Um beijo aí para todos vocês. Marco está entrando, seja bem-vindo, tá? O som tá bem, Gisele. Denise Silame está lá no YouTube, Antônio Pessoa também está no YouTube, né? Sejam todos muito, muito bem-vindos. Eu agradeço muito a vocês, né, por estarem comigo aí, né, nesta jornada, né? Nós vamos fazer essa primeira conversa. Vou falar do tema de ansiedade, né? E o meu objetivo, né, o nosso objetivo é que a gente possa, a partir dessa conversa, né, a gente vai montando aí, estruturando as próximas lives. O meu primeiro objetivo é que a gente possa fazer uma live dessa a cada 15 dias, toda segunda-feira, neste mesmo horário. Na hora que a gente tiver tendo mais conteúdo, né? Na hora que a gente tiver tendo, enquanto a gente tiver tendo objetivo, a gente vai seguir fazendo esse trabalho. E aonde a gente quer chegar, onde eu gostaria de chegar com essa live, né? É que a gente consiga abri-la, né? Para que a gente possa ter uma relação, né? Fabrício Guerra, coach, né? Para com vocês, nos movimentos, né, da vida de vocês. Então, aonde eu quero chegar com essa live, né, com essas lives, para poder ter, né, a condição de ter essa conversa, né, de ter essa oportunidade, de ter essa relação, né, que ela é importante, de alguma forma necessária, e o objetivo é que a gente possa, né, através dessa via de comunicação, ter uma aproximação, né, com cada um de vocês e, principalmente, levar o conteúdo que vocês estão precisando. Então, eu quero muito que essa live, daqui a pouco, ela se torne uma live onde a gente tem uma relação, onde vocês vão estar aí interagindo comigo, perguntando, né? É lógico que eu preciso me organizar para poder estruturar essa troca de informação, mas eu estou, de verdade, trazendo isso como um objetivo, né? O que eu quero transformar essa live numa live onde a gente tenha a oportunidade de estar se conectando, né, conversando, né, trocando informações para que eu possa, de verdade, publicar cada vez mais conteúdo e poder, de verdade, fazer, de alguma forma, né, um bem, né, nas vidas de cada um de vocês. E hoje a gente vai falar da ansiedade, né? Ansiedade, que é um tema universal, né? Ansiedade, ela muitas das vezes parece ser um tema até filosófico, né? Porque todo mundo fala da ansiedade, todo mundo se sente ansioso, né? Mas a vida real, né? Na prática real da nossa vida, vamos dizer que a gente precisa entender que essa palavra ansiedade, apesar dela no português claro e básico da gente, ela ser uma palavra idêntica, né? Ansiedade, sempre é ansiedade, a tradução e a escrita sempre é ansiedade, né? Se eu for soletrar, vão ser sempre as mesmas letras, mas o sentimento de cada um ao expressar essa ansiedade é diferente, né? E eu vou fazer uma brincadeira, uma analogia, né? De forma que a gente precisa entender, né, esse conceito de ansiedade de uma forma um pouco mais justa, né? Então, vamos dizer que a gente pode ter a ansiedade, né? É escrita em negrito, né? E do tamanho de uma folha A4, né?
E a gente tem ansiedade, aquela ansiedade pequenininha, que a gente escreve com a letra de formiguinha, né? Que a gente sente e vive no dia a dia, né? Ambas fazem parte das nossas vidas, né? Mas elas possuem impactos diferentes, né? Então, o que eu estou querendo dizer é que existe dois conceitos, né, dois sentidos de ansiedade nas nossas vidas. E hoje aqui eu estou falando para pessoas diferentes, né, muitas delas que sentem, né, no dia a dia essa ansiedade pequenininha, né, mas a gente sabe que a grande maioria sente a ansiedade grandona, né, aquela que realmente interfere na nossa vida, aquela que torna o caminhar da gente duro e denso, né? E que muitas vezes prejudica a nossa saúde, né? O nosso futuro, né? O nosso estado atual, né? Então a ansiedade, ela é um ponto comum de todos nós. Eu acho que ninguém consegue se colocar fora dela, né? E ela é parte da gente, né? Ela é um pedacinho da gente, mas ela começa pequenininha, como eu brinquei, né? Com aquela letra de formiguinha, e aos poucos, se a gente não vai dando a verdadeira atenção para ela, né? A ansiedade ela vai tornando-se um verdadeiro vilão, né? Ela vai crescendo, né? Ela vai ampliando, ela vai tomando conta de várias áreas da nossa vida, né? E a consequência, né, é que ela vai se tornar uma depressão, às vezes, né, um caso clínico muito mais grave, que vai, né, interferir no nosso caminhar, na nossa vida e no nosso estado físico. Então, nós vamos falar com muito carinho, né, com muito respeito e com muita responsabilidade deste tema que é tão importante. Então, o meu objetivo é que eu consiga fazer, a partir de hoje, né, uma construção dessa ansiedade, né? Então, nós vamos caminhar de forma, vamos falar assim, juntinho em relação a este sentimento, e assim nós vamos começar a compreendê-lo de uma forma mais justa, né? E quem sabe, né, juntinhos aqui a gente consegue até dar uma freada, né, na complexidade e no poder dele em nossas vidas. Então, eu desde já agradeço a todos vocês que estão aqui hoje, né, acompanhando uma live de um principiante. Eu brinco, sim, que todas as vezes que a gente se coloca nessa condição, a gente precisa ter na vida da gente, né, o dever cumprido, né? Então, as pessoas que aqui estão hoje são pessoas que de alguma forma estão me dando aí um retorno, né, um carinho, um mimo, né, de estar presenciando aí esse primeiro momento. E eu espero de verdade que, como tudo que eu já me coloquei para fazer na vida, né, que esse momento ele seja o primeiro de muitos e que através dele, né, eu tenha de verdade a oportunidade de fazer cada vez mais a diferença na vida das pessoas, né? O sentido até do coach na minha vida está totalmente relacionado a isso, né? E é aí que o Fabrício Guerra Coach quer chegar, né? Assim como eu tenho aí, né, as minhas outras responsabilidades, eu digo que aqui é a minha permissão, né? A minha carteira de motorista para poder de verdade auxiliar aquelas pessoas que estão em dificuldade, e graças a Deus a atividade do coach, né, este trabalho tem me dado essa condição. Então vamos lá. A gente precisa entender, vamos primeiro entender os sentimentos. Eu vou trazer um conteúdo muito rapidinho, um pouco mais burocrático, vamos dizer assim, para que a gente possa pelo menos ter uma base em relação a essa ansiedade, né? Para que a gente possa, daí para frente, criar um raciocínio de compreensão dela. Então, a ansiedade, né, é um conjunto, né, de características, são doenças psiquiátricas, são doenças físicas, né, que compõem, né, a nossa reação física do corpo, né, e através disso elas trazem de verdade um impacto em nossas vidas. Como eu falei, algumas pessoas vivem a ansiedade de uma forma um pouco mais pequenininho, um pouco mais leve, né, vamos dizer, e tem, né, o impacto, tem o crescimento dessa ansiedade que vai corrompendo, né, os nossos
sentimentos, vai corrompendo as nossas ações, as nossas atitudes, e isso vai chegando, né, a um patamar realmente de muito impacto e de muita dor, né? Então, a ansiedade, né, o que são os sintomas da ansiedade, né? À medida que a gente vai falando, eu já vou configurando a reação das pessoas, né? Porque todo mundo, de alguma forma, já viveu e já sentiu esses sintomas, né? Que é a insônia, o medo irracional, um medo cada vez maior da vida, das coisas, né? A tensão muscular, né? É uma sobrecarga muscular, porque essa ansiedade, ela vai crescendo, vai trazendo uma energia, e essa densidade, essa energia vai trazendo um desgaste, né? E uma tensão muscular. Problemas digestivos, né? Uma dor de barriga, né? Isso é comum também na ansiedade. Medo do social, medo dos grandes encontros, dos grandes eventos, onde tem muita gente, né? A gente acaba gerando uma certa resistência, né? Uma sensação sempre de constrangimento, ou seja, sempre que tá feio, que tá errado, que tá ruim comigo, né? E como decorrência disso tudo, isso vai crescendo dentro da vida da gente e vai tendo um impacto um pouco mais denso, né? E aí vão se formando as crises, né? A crise de pânico, as depressões, né? Uns movimentos assim que são um pouco mais duros, né? E que realmente fazem muita diferença nas nossas vidas, né? E nas vidas das pessoas que a gente ama, né? A ansiedade, né? Ela é sempre um princípio, né? Dessas dificuldades, né? É um começo, né? E ela começa sempre pequenininho, normalmente, por questões básicas e simples da vida, mas ela vai crescendo e ela vai tomando um corpo e tendo um controle na nossa caminhada, tá? Então, eu trouxe apenas para que a gente pudesse introduzir, né, esse conceito, né, e esses sintomas, para que vocês possam compreender, né, quais são os reflexos, como que eu posso traduzir, como que eu posso ler no meu corpo, sentir no meu corpo, que de verdade tem algo da ansiedade, algum movimento de ansiedade está nascendo dentro do meu íntimo, né? E isso é muito íntimo. A ansiedade, ela não vem de fora, ela vem de dentro, né? É um processo que nasce dentro da gente, né? Por instrumento psicológico dos nossos pensamentos, né? E esses pensamentos, eles vão sobrecarregando e nós vamos entender a construção desses pensamentos, tá? A base mais importante dessa ansiedade, né, ela está relacionada ao conceito principal, né? Quanto mais eu estou neste movimento de ansiedade, menos eu estou agindo, menos eu estou me entregando à minha vida, né? Essa é a questão. A ansiedade, ela traz um mecanismo muito duro na vida da gente, que é o paralisar. E como todos nós sabemos, quando a gente está paralisado, efetivamente a gente não está construindo. E a gente tem, de verdade, né, esse objetivo na vida, dessa construção, né, a gente vem para construir, né, e essa construção é um objetivo natural, que vem como consequência das nossas atitudes, né? O conceito, o início da ansiedade, né, ela parte no trivial do dia a dia da gente, ela se inicia aí, né, ela se inicia nas pequenas coisas, né, e ela vai tomando um corpo. Por quê? Porque quando a gente vai corrompendo em relação a ela, quando a gente vai paralisando os nossos atos, né, quando a gente vai deixando de ser, né, aquilo que a gente precisa ser, a ansiedade, ela vai trazendo impactos negativos, porque ela vai diminuindo as nossas possibilidades na vida, vai desconstruindo os nossos méritos, as nossas capacidades, e aos poucos a gente vai se tornando cada vez menos, né, capaz dentro
dos nossos objetivos. Então, ela vai desconstruindo, né? Então, a gente carrega a nossa vida, a gente cria todos os nossos recursos, a gente vai aprendendo, a gente vai se instruindo, a gente estuda, a gente trabalha, a gente vai construindo toda uma relação, né? Com a nossa vida, que é a nossa construção íntima, mas o real é que o movimento da ansiedade, ele vai desconstruindo isso, ele vai deixando, né? Ele vai tirando essa nossa permissão de entregar aquilo que a gente mereceu ter, né? E a falta de entrega é que vai criando e vai formando os rastros de problemas em relação ao impacto que essa ansiedade vai ter lá na frente. E o que causa essa meu paralisar? Por que eu paraliso? Por que realmente eu deixo de colocar em prática aquilo que eu já tenho, aquilo que eu já mereço? Né? Porque existe um mecanismo, né? um movimento, eu brinco assim, às vezes se parece até que é inconsciente, né? Da mente da gente, que é um vício, ao qual a gente sempre se perde na nossa caminhada, porque a ansiedade, ela nasce exatamente do meu movimento de não agir. E por que eu não estou agindo? Porque eu estou paralisado em meus pensamentos, buscando o futuro, né? Então, o primeiro ponto, primeira necessidade, né? O primeiro mecanismo, né, que traz esse impacto na vida da gente, né, do paralisar, é que na minha cabeça, tudo que está acontecendo, em vez de eu estar pensando no que eu tenho que fazer para poder resolver, ou para poder construir aquilo que eu posso fazer, eu começo a levar o meu pensamento para o resultado futuro. Então, uma das perdições, né, em relação à ansiedade é exatamente porque a gente quer viver a nossa vida, mas a gente quer viver a nossa vida já pensando no resultado dela, já pensando o que a gente vai ser depois que a gente fizer. E este mecanismo, esse movimento, né, ele é um movimento de perdição, porque a verdade é que tudo que eu tenho de ideologia na minha mente, né, para eu chegar onde eu quero chegar, tem como base primária a minha atitude agora. E quando eu não tenho atitude agora, o que vai acontecendo é que eu vou perdendo a minha chance, né? A minha possibilidade de construir. Porque eu deixo de fazer o básico, né? Eu deixo de fazer o feijão com arroz e fico querendo de verdade que é criar, né, um cardápio lá especial, mas eu ainda não tenho os ingredientes, eu ainda não tenho essa capacidade, essa possibilidade, né? Então, o primeiro ponto que a gente precisa entender é que o que leva a gente, um dos caminhos que vai levar, né, cada um de nós para a ansiedade, é que a gente acaba buscando viver a nossa vida de hoje no futuro. E a gente fica totalmente fantasiando os resultados, totalmente construindo o que vai ser, né, daqui a pouco, mas o problema é que essa construção, ela traz muita frustração, porque o tempo todo que a gente está fazendo o que a gente pode fazer, o que a gente está cobrando do mundo, ou das pessoas, ou do trabalho, ou da família, é o resultado que a gente quer que aconteça lá na frente, mas a gente não construiu ele ainda, né? O entorno não está preparado para ele ainda, não tem merecimento. E como não tem merecimento, ele não vai existir realmente. Ele é um futuro em construção, mas se eu crio nele uma equiparação à qual eu ainda não sou capaz de chegar, o que vai acontecer é uma frustração do tamanho do mundo, porque efetivamente eu entro no emprego e já quero ser o líder, eu já quero ser o chefe, né? Eu já quero sentar naquela cadeira, eu entro, né, dentro de um ambiente familiar e já quero ser amado e respeitado, mas eu esqueço que eu preciso de verdade construir essa parte, né? As pessoas, né, não vão entender quem é o Fabrício, né? O trabalho não vai valorizar o Fabrício enquanto ele não começar a entregar o que ele tem de melhor no dia a dia comum. E quando a gente fica com a mente voltada no futuro, né, que é das perdições, né, que a gente traz em relação
a ansiedade, o que vai acontecendo é que gera em mim uma falta de atitude. E o ser humano, ele é um ser, né, que aprende sob demanda. A gente tem essa característica desde bebê, né? A gente aprende observando, tentativa e erro, a gente vai construindo as nossas capacidades. Esse é o artifício de aprendizado, né? À medida que a gente vai evoluindo intelectualmente, a gente vai aprendendo, a gente vai estudando, vamos dizer que a gente vai melhorando essas possibilidades, mas o mecanismo básico, né, é tentativa e erro. E quando a gente, na vida da gente, não se permite essa tentativa e erro, ou seja, se eu não estou construindo o meu movimento de agora, se eu não estou entregando nada a ele, né, o que está acontecendo é que eu fico extremamente paralisado, né? E todo ser humano que fica paralisado, o que acontece é que ele frustra. E se eu vou para a musculação, vou para a academia, né, eu estou fazendo a musculação, eu estou fortalecendo o meu corpo. Se eu deixo de fazer a musculação, paro o meu braço ou minha perna e paro de andar por muitos meses, eu vou atrofiar o meu corpo. E é exatamente o que a gente faz com a mente, né? E com a entrega da gente quando a gente está vivendo o futuro, porque a gente deixa de entregar, né, a prática da vida, né? A gente deixa de ser o que a gente precisa ser, né? Vamos brincar assim para crescer, né? E aí a gente de verdade vai entrando no mecanismo contrário, que é da queda, né? Que é o do amolecimento, né? Orgânico, físico, mental, psicológico, né? Tudo isso vai caindo porque a gente vai perdendo a autonomia física, mental, o corpo vai sentindo, a mente vai traduzindo esse sentimento e a gente vai mudando efetivamente o nosso patamar, né? A gente em algum momento foi uma pessoa bem-sucedida naquela relação, naquela área da vida que a gente hoje está se sentindo frustrado. Nós somos a mesma pessoa, mas a verdade é que no momento não existe a mesma entrega, né? Por quê? Porque o Fabrício ele começa a fazer uma construção da vida, sempre traduzindo ela para a vida futura. O outro ponto que traz exatamente o mesmo resultado, ou seja, a mesma queda, é a vida passada, né? Quando nós estamos vivendo, né, a nossa caminhada de agora, a gente tem que entender que a base de tudo que a gente viveu vem de antes. Tudo que eu aprendi é o que eu vivi até aqui, ou seja, tudo é importante. Mas nada disso serve se eu não colocar em prática tudo isso que eu vivi, né? A entrega. E muitas vezes o outro caminho da perdição que traz a gente para a ansiedade é que a gente fica remoendo a vida passada, remoendo as dificuldades, remoendo aquilo que alguém fez comigo, remoendo, né, as despedidas da vida, remoendo as enfermidades que a gente viveu, remoendo, vamos dizer assim, as quedas que a gente tomou na vida, né? Então a gente fica trazendo para a nossa caminhada física, para os nossos pensamentos, né, uma enxurrada de movimentos psíquicos, né, que trazem a gente uma relação de quê? De queda, de perda. Então a gente fica fazendo um movimento de aumentar, né, aquela dificuldade. A gente vai aumentando ela a cada movimento que a gente faz, a cada mecanismo que eu faço de trazer para o meu mundo real. E aos poucos, isso vai tomando uma proporção muito grande, né? E este artifício, esse caminho, é um dos grandes problemas que faz com que a ansiedade, que ela começa pequenininha, né, no dia a dia comum, né? E ela torna-se grandona, né? Ela torna-se aquela letra grande, né? Em negrito, né? Ela torna-se realmente empoderada porque ela faz uma diferença na minha vida prática de agora, porque por excesso de pensamento no passado, né? O Fabrício agora ele não consegue realmente entregar, porque eu estou tanto pensando em todas as dificuldades, em tudo que deu errado, em todas as pessoas que de alguma forma, né, não agiram como eu gostaria, de todas as pessoas que têm pensamento diferente do que o meu, né? A gente está vivendo esse cenário aí
político, você vê a intensidade dos pensamentos, né? Então, cria as inimizades por uma falta de opiniões diferentes, por uma questão natural, mas o mecanismo que faz isso crescer é que a gente fica pensando nessa situação e vivendo ela o tempo todo, e aí isso traz a sobrecarga, né, de energia, né, que é o que causa a tensão muscular, que é o que causa os problemas digestivos, né, porque o corpo da gente é energia, né, essa energia é condensada, né, e tudo isso é gerido pelos nossos pensamentos. E quando eu estou vivendo a minha vida pensando nas coisas difíceis ou ruins, né, as coisas duras que eu vivi, eu não consigo verdadeiramente entregar o meu melhor no meu agora. E essa falta de capacidade de entregar, ela vai realmente desconstruindo a minha moralidade, né, a minha motivação, a minha força, a minha sensação de potência, de poder, né? Eu vou perdendo totalmente a autonomia do meu corpo, porque efetivamente eu sinto que eu não posso mais, porque eu só conto para a minha mente, para a minha vida atual, a história do passado, e eu estou colocando ela extremamente em evidência nesse movimento. Então, o ponto principal que a gente precisa entender é que a ansiedade, né, ela é a tradução do que a gente está vivendo em nossos pensamentos. E a perdição, ou seja, o aceitar essa ansiedade, ele vem exatamente da minha condição, ou da minha possibilidade, né, de o que eu estou fazendo agora, o que eu estou fazendo da minha vida, do meu corpo, o que eu estou fazendo com aqueles que me rodeiam no momento. Então, quando a gente está vivendo este mundo da ansiedade, a gente está num conflito muito duro dos nossos pensamentos, aonde a gente está vivendo passado e futuro, né? E não sobra condição física, não sobra condição moral para a gente entregar o que a gente precisa entregar agora. E isso vai tirando a proatividade, né? Isso vai tirando a confiança, e o ser humano sem confiança, né, a parte psicológica, né, ela se torna predatória, porque a cada vez que eu vou vivendo uma dificuldade, eu vou compreendendo de verdade o quanto verdadeiramente, né, eu vou me tornando incapaz, porque eu mesmo não me vejo fazendo, eu mesmo não me sinto conquistando, eu mesmo não me compreendo agindo. E aos poucos, essa falta de atitude vai desconstruindo toda a movimentação física ao qual eu era merecedor, eu construí tudo isso, né? Eu não sou quem eu sou ao acaso, eu sou porque eu mereci. Entretanto, a minha falta de atitude no presente, ou seja, o meu excesso de movimentação mental em relação ao passado e ao presente, ele vai verdadeiramente prostrando, ele vai inviabilizando, porque na vida física da gente, né, o nosso mecanismo principal de conquista, né, é a entrega, ou seja, o que eu preciso conquistar, eu preciso insistentemente fazer, né, merecer, né, eu preciso construir, né, e a prática contínua disso, em tudo que a gente aprende e vive na vida, é o que vai fazer a gente ser merecedor e capaz de, né, quando não existe essa entrega, quando não existe essa condição ou esse compromisso, né, o que vai acontecendo é que a gente vai desconstruindo a nossa personalidade e principalmente a nossa capacidade, né? E aí existe o efeito, né, muito duro, muito denso, muito tenso na vida da gente, porque a mente fica extremamente sobrecarregada, porque ela vive um confronto muito forte, muito robusto, ou seja, muito intenso a mente da gente, vivendo passado, presente, futuro. Eu quero fazer aquilo, eu sei que eu posso, mas eu estou com tanta coisa na minha cabeça, o que eu quero viver e o que aconteceu,
porque eu não consigo de verdade entregar, né, aquilo que eu necessitava naquele momento, né? E aí a gente tem reações físicas, né? O corpo grita, né? E é importante a gente entender, né, de uma forma um pouco mais física, esses impactos, porque isso ajuda a gente a compreender. Espera aí, será que isso que está acontecendo comigo é para isso tudo mesmo? Será que eu estou pensando nisso? Será que faz sentido eu pensar nisso agora? Ou eu posso me limitar a simplesmente fazer a minha parte, esperar isso acontecer lá na frente? Porque se eu não começar a entregar na minha vida, se eu não começar a agir, né, mesmo que pareça distante aonde eu quero chegar, a real, a verdade é que tudo só vai se tornar real e verdadeiro quando eu começo a agir, né, quando eu começo a me entregar. Se eu não estou me entregando, se eu não estou agindo, dificilmente eu vou ter a condição de chegar naquele sonho, naquele objetivo. Então, é importante a gente começar a pensar, e os reflexos do corpo, eles ajudam a gente a entender. Então, vamos pensar assim, quais são os impactos, como que o corpo da gente mostra de uma forma mais rápida, mais momentânea, que a gente não está normal, que a gente precisa entender por que a gente está pensando e vivendo essa reação física. Então, o que são os efeitos físicos, né? A respiração ofegante, ela é uma grande um ponto de referência, né, daquela falta de ar, né, que também é um impacto dessa ansiedade, né, não tem nada acontecendo fisicamente, mas eu estou parecendo que eu não consigo respirar, né, a falta de apetite, né, a falta de apetite é também um efeito físico dessa ansiedade, né, dormência, formigamento, palpitações, suor excessivo, e mãos frias, né? Esses são, gente, esses são os reflexos. Isso é para a gente, é o corpo da gente mostrando que no momento nós estamos caminhando a nossa mente para o lugar errado, né? Porque se o meu corpo está reagindo desse jeito, e eu estou falando no momento para aquelas pessoas que estão com nível de ansiedade ainda pequenininho, né? Eu não estou falando no momento para quem está lá no alto já da ansiedade, que já tem as suas crises, eu estou falando para aquela ansiedade que começa das pequenas coisas. É isso que a gente está começando a construir, e nós vamos trabalhar, né, outras lives, outros momentos, para que a gente possa chegar em todos os pontos da ansiedade, né? Afinal, nós estamos vivendo exatamente o mês de Setembro Amarelo, onde, né, o impacto disso tudo que eu estou falando, o final disso, às vezes, é da pessoa desistir da vida, né? E ela desiste da vida porque ela efetivamente desistiu de entregar e ela se sentiu capaz, né? E aí ela se tornou sozinha, que são todos os sintomas lá que a gente falou no início. Mas essas reações físicas, a gente precisa entender como a gente fica com febre quando a gente está, né, doente, a gente está pegando aquele resfriado, o corpo não reage, não mostra para a gente aquilo, não é um efeito de melhora. Então a gente precisa entender que essas reações, elas são um mecanismo do corpo de proteção. Em vez de eu ficar preocupado e aumentar a minha ansiedade por causa dela, o que eu preciso aprender é o que eu faço quando eu gripo, né? E tenho a febre, eu vou buscar um remédio. Qual que é o remédio, né, deste momento? Quando eu percebo que eu estou perdido, né, nessa ansiedade, quando eu percebo que o meu corpo está mostrando, ou seja, estou respirando demais ofegante, eu estou tendo falta de ar o tempo todo, né? Eu estou sem apetite, nada está bom para eu comer, né? Essas dormências, essas intensidades de formigamentos, né? Palpitações, isso é o corpo mostrando que a nossa mente está perdida. E aí a gente precisa começar a pensar num mecanismo de proteção. O que eu posso fazer da minha vida agora para eu conseguir resolver esse problema? Como que eu posso fazer para eu conseguir mudar o rumo das minhas ações? Como que eu posso ter uma atitude que vai me tirar, né,
dessa maré ou dessa correnteza que está me levando à ansiedade. Então, o primeiro ponto que eu estou querendo trazer é a percepção desses efeitos físicos. Eles servem não para assustar, eles servem não para piorar o nosso dia, eles servem para a gente mostrar para a gente que a gente está entregando energia no lugar errado. E aí, todas as vezes que a gente sente que a gente está com este movimento, o que nós precisamos verdadeiramente, né, é buscar a única coisa que realmente a gente tem como base, que é o quê? A nossa inteligência, a nossa capacidade intelectual. Vocês já pararam para pensar que todas as vezes que a gente entra no auge da crise de ansiedade, né, a gente não tem mais pensamento próprio, a gente não tem mais controle do que a gente pensa, a gente não tem mais conhecimento, né, às vezes técnico, às vezes há coisas que a gente está acostumado a fazer, a gente vai errar várias vezes. Por quê? Porque a gente perdeu o controle do nosso intelecto, né? Porque o auge da ansiedade, né, dá aquele efeito totalmente de apagão. Então, ali eu já não tenho mais capacidade. Mas quando eu estou nesse movimento, antes disso acontecer, né, quando eu estou nos reflexos, nos sintomas do meu corpo, do meu organismo, né, ou seja, quando eu estou sentindo a falta de ar, quando eu estou sentindo, né, a falta de apetite, quando isso está acontecendo várias vezes durante um dia, ou seja, o que eu quero dizer é que isso é a oportunidade que o nosso corpo está dando para a gente entender que tem algo errado no caminho dos nossos pensamentos. E aí a gente vai pensar de como a gente trilhou esse caminho. Será que eu estou vivendo no futuro ou eu estou vivendo no passado? Vocês vão fazer exatamente essa pergunta. E para isso vocês vão precisar fazer uma reflexão. O que vocês estão pensando? Coloca numa folha quais são as 2, 3 coisas principais que estão à mente, estão vindo o tempo todo, e coloca na prática se aquilo de verdade é algo do futuro ou do passado. Assim a gente vai conseguir reconhecer o que está roubando, o que está gerando essa perdição na minha mente, o que está me paralisando, né? Então, o corpo mostra, né? A gente está traduzindo aonde a gente se perde, que é no passado ou no presente. Agora eu estou trazendo um efeito contrário, ou seja, vamos sobreviver deste movimento, porque eu tenho capacidade moral neste momento, ou seja, eu ainda não estou lá na crise, né? Que não é disso que eu estou falando hoje, eu estou dizendo a ansiedade, né? Aquela que ainda está se iniciando, que é o processo primário disso. Então a gente vai trabalhar todos esses conceitos, né, todas essas fases para que a gente possa de verdade, né, ajudar em todos os sentidos. Então a ansiedade nessa fase, né, ela é uma ansiedade ainda em construção, em crescimento. Né? Ela é a pequenininha, né? Aquela que está no dia a dia da gente. Então na hora que eu percebo o meu corpo, né, que é o termômetro, que é o que eu estou dando de exemplo em relação à febre, eu percebo que eu estou errado em meus pensamentos. E aí eu preciso ter o cuidado, ou seja, a disciplina de me proteger, porque quando eu estou gripado, eu tomo um remédio. Quando eu estou me sentindo ansioso, nós vamos fazer a seguinte pergunta para a gente. O que eu estou pensando? Quais são as 2, 3 coisas mais importantes que estão vindo na minha mente o tempo todo? E aí vocês vão fazer uma resposta para cada coisa dessa. É do passado, do presente ou do futuro? É do futuro? É do passado? Este é o mecanismo de perdição. Então a gente precisa sair desta sintonia e focar no que a gente pode fazer em relação àquela situação no momento. E aí a gente precisa ser um pouco mais justo com a gente, com a vida da gente. A gente precisa ter um pouco mais de cuidado e carinho com a gente, porque a gente acaba se cobrando tanto, a gente acaba colocando tantos objetivos e tantas metas, a gente o tempo todo, né, até as mídias sociais, muitas e muitas
formas, né, de empoderamento que utilizam aí no mercado, levam para esse cenário. O problema é que ninguém é assim 100%, e quando a gente se perde nesse não ser capaz de ir, isso torna a caminhada da gente, né, uma frustração muito grande, né? Então, a gente precisa colocar o pé no chão, né? E daquilo que está me incomodando, a resposta que eu tenho que dar para mim mesmo é o que são as coisas que eu preciso fazer hoje, amanhã, as coisas que são menores, que estão ao meu alcance, para que um dia eu chegue naquilo que eu estou querendo chegar. O que eu estou deixando de fazer hoje, de simples, porque toda ansiedade, a gente se perde nela porque a gente deixa de fazer as pequenas coisas, as coisas mais óbvias, as coisas mais simples são exatamente a construção das grandes depressões e dos grandes fracassos da vida da gente. Então, o que nós estamos fazendo é um caminho cognitivo para que vocês possam, de verdade, se tornar um pouco mais consciente em relação a esse movimento. Então, a gente falou dos efeitos físicos, ou seja, eu estou racionalizando para você entender que a gente não tem que ficar preocupando com o efeito, e sim a gente tem que preocupar o que está causando ele, que é o mesmo mecanismo que a gente usa quando a gente tem febre. E aí a gente precisa resolver essa causa, e aí a gente sai do passado e do futuro, né? Critica isso, porque nenhum dos dois caminhos vai te levar a lugar nenhum, né? Ninguém chega em lugar nenhum pensando em viver no passado, pensando em viver no futuro. E aí você começa a construir na sua vida, nesses pontos que você separou importantes, você começa a construir a sua realidade agora. O que o Fabrício pode fazer agora para alcançar isso daqui a pouco, ou algum dia, né? Eu estou fazendo hoje a minha primeira live. Vamos dizer que ela é a construção da onde eu quero chegar. Mas vocês já pensaram, se eu começar a comparar a minha primeira live com a live desses grandes e grandes influenciadores que estão fazendo, né, sucesso e mudando, né, de verdade a vida das pessoas, seja para o bem ou seja para o mal, né, mas estão aí fazendo uma diferença e uma revolução, né, na mente das pessoas. Se eu for comparar, né, é claro que eu vou frustrar, né, porque eu estou fazendo só a minha primeira, eu não sou nem merecedor de ter algo do tamanho dessas pessoas e nem tenho capacidade ainda de estar nessa condição. Então, eu preciso criar o meu mecanismo, né? O meu objetivo hoje é o quê? É praticar a minha atividade, entregar o meu melhor e, quem sabe, daqui um dia, a quantidade de pessoas que vai estar comigo aqui vai aumentando, né? As pessoas de verdade vão se sentindo melhores, né, pelo meu trabalho, e o resultado disso vai me fazer chegar, né, onde eu gostaria de chegar, né, que é cada dia ajudar mais e mais pessoas. Mas eu não posso fazer isso hoje. Eu ainda não tenho permissão, então eu preciso fazer o raciocínio contrário, né? Então eu preciso me colocar na condição, qual que é o meu primeiro caminho, em vez de eu ficar preocupado com a quantidade de pessoas que estão na live, porque eu preciso preocupar com a minha capacidade de entregar, com o que eu estou fazendo, com o que eu estou entregando, né? Porque isso é que vai construir o meu futuro. O meu futuro ele vai vir dessa condição, né? Então, esse mecanismo é o ponto principal. Então, eu preciso sair do passado, do presente, e preciso de verdade construir os pequenos passos que eu estou devendo, porque é exatamente essa dívida que gera o descontrole emocional, porque eu me torno o meu maior cobrador, mas eu estou me cobrando as pequenas coisas, esse é o ponto. Porque eu não estou conseguindo fazer o básico, porque eu estou pensando no melhor, ou porque eu estou pensando nas coisas mais duras e mais difíceis que aconteceram na minha vida. E assim a gente vai se conectando com a nossa própria permissão. Porque qualquer um de nós, e eu falo isso assim, às vezes a pessoa fica me olhando como se, né, não aceitasse, mas todo mundo, gente, tem as condições parecidas. Todo mundo tem. Claro que tem algumas pessoas que têm uma aptidão maior para determinadas ações ou determinadas áreas da vida, mas essas
aptidões, se elas não forem trabalhadas, se elas não forem treinadas, elas não vão existir. E aqueles que treinam muito e que se dedicam muito, o que acontece é que eles se tornam tão bons quanto ou melhores, porque o mecanismo físico da gente se aperfeiçoar do processo de tentativa e erro, e é assim que funciona, né? Eu gosto muito de usar o exemplo, para a gente aprender a andar, em média, um bebê tenta 1.600 vezes, ele cai 1.600 vezes até ele começar a andar de verdade. Isso é uma média, né? Isso é um estudo. Então, isso quer dizer o quê? Quer dizer que eu preciso aceitar as minhas quedas e eu preciso continuar tentando até eu me aperfeiçoar na minha vida. E quando eu aceito, né, essa movimentação, porque o mundo hoje, principalmente essa via das redes sociais, né, vai criando. Antigamente eram as novelas, né, que davam esse parâmetro. Hoje as redes sociais elas estão mais acessíveis e elas vão te dando também o mesmo parâmetro, que é um parâmetro de um mundo perfeito na vida dos outros, né? Aquela mesma história que a gente escutava os nossos avós, os nossos pais, né, que a grama do outro é mais bonita, né? É o mesmo raciocínio, entretanto, a intensidade é muito maior, porque quando você abre uma rede social de uma pessoa, você vê as melhores fotos do ano dela, divididas aí em 4, 5 publicações em um ano inteiro. E a gente vê aquilo e a gente fantasia aquilo como se fosse a vida perfeita e o mundo real, e na verdade isso não é a realidade da vida da pessoa. E a gente está vivendo um movimento totalmente fora das nossas possibilidades. Então, é lógico que eu posso gostar de ver o sucesso de alguém, é lógico que eu posso gostar, né, de ver, né, as conquistas das pessoas. É lógico que eu posso ter ídolos e posso querer chegar onde eles estão, mas eu preciso de verdade olhar humildemente para a minha condição e me concentrar, ou seja, focar em entregar aquilo que naquele momento eu sou capaz de entregar e repetir isso várias vezes até que eu fique de verdade bom igual a ele. Porque o problema é que a maioria das pessoas, né, se cria um parâmetro muito fora da curva, né, ou seja, cria uma realidade a qual ainda não pertence, e a gente fica querendo aquele resultado, e aí normalmente na segunda, na terceira, na quarta tentativa, a gente vai desistir, né, porque a gente construiu um mundo que não é real, e esse mundo que não é real, ele vai desconstruindo a realidade da gente. Por quê? O tempo todo, gente, a ansiedade, ela vai acontecendo pela nossa falta de atitude, pela nossa falta de produtividade, de produção, de entrega neste momento, né? Então, uma analogia, um raciocínio, vamos dizer assim, muito simplista, mas um raciocínio prático ao qual a gente consiga de verdade encontrar e localizar os efeitos práticos dessa ansiedade na vida da gente, para a gente racionalizar isso de forma justa, né? E a gente de verdade colocar em prática algo que nos ajude a sair dela. E o ponto principal é que essas pequenas coisas as quais a gente está colocando e está conduzindo, que a gente deve construir para que a gente possa sair desse movimento de ansiedade, né? Que são os passos que eu posso fazer hoje, amanhã e depois, o que eu tenho que fazer repetidamente para chegar onde eu quero chegar no futuro, né? O que eu tenho que fazer agora, mesmo eu achando um tanto de coisa do passado, o que eu posso fazer agora para que eu coloque isso no bolso e isso deixe de me incomodar, é o que eu preciso começar a concentrar, porque tudo na vida que a gente quer construir é porque a gente já viabilizou, a gente já é capaz de construir. Então, se eu, Fabrício, seria incapaz de me colocar na condição de um dentista, me colocar na posição da cadeira do dentista e começar lá a tirar uma cárie. Eu não tenho essa capacidade, eu nunca vou pensar isso, a menos que eu comece a ver aquilo com uma ideologia de vida, eu vou estudar, e depois que eu estudar, eu vejo que eu tenho capacidade e condição de, e esse estudo e essa capacidade vai me tornando merecedor de. O que eu quero dizer? Que tudo que está na nossa lista de coisas simples são coisas que eu já sei que eu posso fazer. E o que está me impedindo de fazer é exatamente a falta de foco,
porque eu estou olhando para o passado e para o futuro, né? E se eu colocar a minha concentração simplesmente em fazer, a gente vai começar a ter um resultado fora da curva. Por quê? Porque vocês vão ver que vocês vão ficar felizes e realizados fazendo coisas que vocês já são capazes de fazer, coisas simples do dia a dia, né? Porque a gente não precisa fantasiar, né, e construir o mundo mais difícil para que a gente possa se sentir merecedor, né? Se a gente simplesmente construir aquilo que a gente tem condição de fazer, devagarzinho, a gente vai efetivamente sobrepondo, né? Aquilo que eu pensei que eu podia fazer hoje, eu já fiz, já estou bom, e aí eu vou colocando um pouco maior. E essa é a construção do tempo presente, essa construção da prática, essa construção do merecimento. E é através dessa construção que efetivamente a gente vai chegar em algum lugar. Então, é claro que se eu fizer essa live insistentemente nos próximos um ano, né? Toda semana, de 15 em 15 dias, ou toda semana. É claro que daqui a pouco a gente vai ter um volume de pessoas, né, afinadas ao meu jeito de conversar, ao meu jeito de trabalhar, e essas pessoas, de alguma forma, elas vão sentir alguma coisa melhorando na vida delas, e elas vão trazer outras pessoas, e isso vai fazer com que eu tenha, né, o meu sentimento de realização. Né? Por quê? Porque eu me coloquei na condição de entregar aquilo que realmente eu sou capaz de entregar. E a grande perdição, gente, desse movimento de ansiedade está exatamente, né, na gente não se aceitar do tamanho que a gente é, né? A gente não se aceitar com as possibilidades que a gente tem, né? Para a gente não se aceitar com os limites que a gente ainda tem, né? Ou seja, eu enxergar o que eu ainda preciso construir para eu chegar onde eu quero chegar, né? Esse movimento é um movimento justo, né? Todas as pessoas que tiveram sucesso na vida, se elas se dedicassem em contar as histórias de forma detalhada, como elas chegaram lá, elas fariam um bem muito grande para a sociedade, porque todo mundo entenderia o verdadeiro sentido das conquistas dessas pessoas, né? Então, esse movimento da ansiedade, hoje a gente está falando dessa ansiedade que ainda está num estágio natural, comum, simples, né? Ela vem várias vezes no dia, acontece por vários motivos, né? Ela ainda não está sobrecarregada, ela ainda não virou aquela depressão, a crise do pânico, ela não tomou conta, né, do meu corpo, da minha mente. É um movimento ainda diário de luta que a gente tem, né? E a gente, como todo mundo, a gente vive, enfrenta, mas a gente sente a densidade, que são os sintomas aos quais eu expliquei, né? E aí eu vou aproveitar para fechar a nossa primeira conversa, né? Para fechar esse nosso primeiro encontro, a gente está estimulando, né, essas perguntas aí ao longo das nossas semanas na rede social, no nosso Instagram. Então, aqueles que ainda não seguem o meu YouTube, a gente está construindo o YouTube Fabrício Guerra Coach, tá? Já colocamos aí, né, o link. E também no Instagram, o Instagram do Fabrício Guerra Coach, que também é o meu trabalho, né, o meu Instagram profissional, para que vocês possam de verdade estar mais afinados e participar comigo. As próximas lives eu vou sempre buscando, né, a construção. Nós vamos partir dessa ansiedade, então nós vamos trabalhar bastante esse tema esse mês, porque eu acho que ele é propício para o nosso momento, e depois nós vamos caminhando junto com vocês vão me ajudando aí, né, a essa construção. E uma pergunta que eu recebi, né, essa última semana, um comentário, né, foi da seguinte forma: muitas vezes me sinto como se a ansiedade fosse algo irracional, inconsciente. Como controlar? Bom, exatamente este foi o mecanismo da nossa live, né? Então, toda a live foi feita para responder essa pergunta, né? Toda a nossa estrutura de live hoje foi feita para que a gente pudesse dar
a essa pergunta uma resposta prática, né? Uma resposta racional e uma resposta que dê, né, às pessoas que estão representadas em uma, mas que eu sei que são muitas, né, a condição de realmente perceber, né, o que está acontecendo fisicamente, né, buscar um mecanismo, né, de controle dessa parte física. Então a gente foi fazendo um caminho cognitivo, né? Esse inclusive é o método ao qual o coach trabalha, né? A gente foi fazendo um mecanismo cognitivo, racionalizando para que vocês possam sentir e compreender, né? Usando a metáfora para que vocês tenham de verdade condição de compreender, independente dos sintomas e as reações diferentes, a metáfora ajuda, né, a amplificar a percepção de vocês. Jesus Cristo ensinou a gente a fazer assim, né? Fez a Bíblia e nos abençoou com tantos ensinamentos, e a metáfora continua sendo, né, o grande processo de ensinamento, né? O grande metodologia de ensinamento, porque ela permite que a gente aprenda, mesmo sendo muito diferentes um do outro, cada um racionaliza do seu método, mas é isso que a gente foi construindo hoje no nosso encontro, tá? E nós vamos fazer esse movimento dessa live várias vezes, né? Eu vou entregar um pouco de conteúdo que eu tenho aí os meus clientes, e através disso eu tenho aí algumas coisas que eu posso já aproveitar, e o meu objetivo é que daí para frente que a gente possa juntos ir construindo, né, as próximas atividades. Então, verdadeiramente, onde eu quero chegar é que eu tenha, através de vocês, a possibilidade, né, de conversar, né, de pegar a pergunta que vocês estão colocando aí, né, e respondê-las, e assim, através deste artifício, a gente vai ajudar, né, algumas outras pessoas que estiverem vivendo esse mesmo mecanismo. Então, eu estou começando, né, a direcionar esse conteúdo, simbolicamente, no mês de Setembro Amarelo, para que a gente possa, de verdade, apagar o incêndio que está dentro de todo mundo, né, porque a ansiedade é um sentido, ela traz sentimento, ela traz materialidade, ela precisa ser respeitada, né? E o que a gente está fazendo aqui é respeitá-la e, de verdade, dar a vocês caminhos conscientes, cognitivos, para que não se torne um movimento inconsciente. Então, qual foi a minha pergunta, né? Por que a gente fez essa live? Porque a gente está respondendo essa pergunta. Muitas vezes me sinto como se a ansiedade fosse algo irracional, inconsciente, ou seja, eu não tenho como controlar. Então, o que nós fizemos hoje é trazer uma condição de controle. Então, nós fizemos o raciocínio do porquê, aonde a gente está com a mente, a gente racionalizou essa mente, a gente trouxe efeitos físicos para que vocês compreendam, né, esse gritar do corpo, né? O corpo mostra para a gente que a gente está ansioso. O problema da gente é que a gente está tão viciado nesse sentimento que na hora que o corpo mostra, a gente começa a ficar ansioso porque o corpo está mostrando, e na verdade o corpo está só trazendo para a gente aonde está errado, e aonde está errado é aqui. Então, aí a gente fez o caminho cognitivo para que vocês possam ter uma saída prática, real. E nada na nossa vida material vai ter efeito diferente se nós não tomarmos uma postura diferente. E tudo na vida física da gente se refere àquilo que a gente age, a como a gente age, a prática contínua das nossas atitudes. A construção moral de cada um de nós parte de um movimento contínuo, né? Eu tenho que trabalhar por aquilo, é o que a gente chama de merecimento. Então, o merecimento tem que acontecer, e o merecimento não vem das coisas grandiosas, gloriosas, o merecimento vem da repetição
daquilo que está à minha altura. Então, que possamos verdadeiramente respeitar, né, as nossas capacidades, mas que a gente comece a fazer essa construção. Então, a live vai ficar gravada, né? O objetivo dela é que vocês me ajudem a entregar a quem de verdade está vivendo isso, né? E a gente hoje está trabalhando as pessoas, né, que ainda não têm um impacto grandioso e monstruoso, ou seja, não estão sem controle, mas estão perdidos e estão precisando dessa ajuda para começar a tomar a direção da vida. E na próxima live a gente vai começar a amplificar esse efeito da ansiedade, né, para que a gente possa compreender, né, as dificuldades maiores que ela traz. E ao longo dessas 2 próximas semanas, nós vamos trabalhar um pouquinho na rede social, no Instagram, e vocês vão nos ajudando a dar o tom, né, para que eu possa trazer a vocês e as pessoas, né, que estão acompanhando, né, a melhor resposta, né, porque o objetivo aqui é atender, né, é auxiliar, né, aonde necessita, aonde dói, né? Esse é o objetivo da gente nesse trabalho, tá? Eu ainda vou me organizar para que essa live fique o mais interativa possível, né? Eu vou me preparar para isso, mas enquanto a gente está construindo, né? Ter vocês comigo é um presente muito grande, né? É uma bênção, né? A gente, vamos brincar que a gente está estreando com o pé direito, né? 1 hora com todo mundo aí acompanhando, né? Instagram, YouTube, né? Todo mundo participando e todo mundo vivenciando este momento, e eu espero que de verdade o próximo a gente tenha a condição de entregar ainda melhor, tá? E vocês me ajudem, né, entregando, né, as pessoas que precisam desse tema, que precisam, né, dessas respostas ou desses caminhos aos quais a gente apresentou e trabalhou hoje, que vocês me ajudem a direcionar, porque essa é a função dessa live, tá? Um beijo carinhoso para todos vocês, né? Eu vou respeitando aqui o meu horário, eu estou com o relógio na minha frente aqui, porque eu sou falador, eu brinquei que se deixar eu vou até às 10, né? Mas a gente vai se organizando para que a gente tenha a oportunidade de fazer isso mais vezes, tá? Muito obrigado a todos vocês que estiveram comigo, foi muito bom estar com vocês, foi um presente, eu digo que estar com todos vocês aqui hoje, né, é a certeza do merecimento do Fabrício, né? Vamos dizer que como live eu ainda não tenho esse merecimento, porque é a primeira que eu estou fazendo, mas eu tenho certeza que aquilo que de alguma forma eu fui entregando por aí é o que trouxe cada um de vocês. E de agora para frente, né, a minha dedicação, a minha construção vai trazer aí, né, o mecanismo de manutenção dessa live. Muito, muito obrigado a todos vocês, e ao longo das próximas 2 semanas vocês vão me ajudando aí a construir a nossa segunda live. Um beijo no coração de todos e até daqui a 15 dias. Um abraço. Obrigado, viu? Obrigado, Quinzinho. Obrigado, Fátima, Letícia. A Letícia está dando o apoio, Thaís, Domingues. Muito, muito obrigado a todos vocês, tá? Bibiana, Maria Heloísa. Gratidão aí a todos que estão comigo aí. Fiquem com Deus. Ana Maria, Domingues. Um beijo, viu, Ana? Fique com Deus. Tchau, tchau. Boa noite a todos vocês.